Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Bom, rapaziada, como vocês sabem, o Corinthians vai encarar na Copa Sul-Americana 3 adversários já conhecidos, digamos assim, né? O América de Cali, da Colômbia, o Huracan, da Argentina e também o Racing do Uruguai. Por que a gente fala em reencontros, em velhos conhecidos? Porque tem algumas situações aqui para falar desses adversários aqui. Por exemplo, Grupo C da Copa Sul-Americana, com datas já definidas. Eu vou passar para vocês aqui a maratona de jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Cara, para quem acompanha o Corinthians, para quem é torcedor, para quem cobre o Corinthians como eu, uma maravilha, né? Teremos assuntos, teremos calendário. Para quem estava preocupado ano passado, né, de que o Corinthians, né, disputando ali as últimas posições da tabela do Brasileiro, poxa vida, vai disputar só o Brasileirão no ano que vem, além do estadual, como é que faz e tal. É bom, gente, é receita, movimenta as redes, tem jogo do Corinthians na TV toda hora, lotando o estádio, né? Porque você tem uma fase de grupos da Sul-Americana, antigamente não era assim. Ela já começava mata-mata, tipo a Copa do Brasil. Com a mudança do regulamento, você tem 6 jogos garantidos. Só que aí vem a pauleira, né? Quarta e domingo, Copa do Brasil começando aí nesse meio, tudo isso para, digamos assim, condensar o calendário para depois ter uma pausa na metade do ano para o Mundial de Clubes e aí depois retomar e vamos até o dia 22 de dezembro. Não para, não para. E como a gente não para, eu estou aqui para atualizar vocês. Vamos lá, América de Cali, terceiro colocado no Campeonato Colombiano. Tá inclusive próximo do líder, tem um jogo a menos, acho que 2 pontos atrás, né, do líder, ou seja, é uma equipe que está ponteando a competição, é um adversário tradicional, então acho que inspira cuidados. E os caras contrataram o Juan Quinteiro, que é aquele gordito, né, que estava no Racing no ano passado, o Racing quente, o Racing da Argentina, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Botafogo. Tá com baita time o Racing, hein? Eles têm o Luciano Vieto, aquele argentino que estava no Al Hilal, joga uma enormidade. Como é que tá lá no Racing? Enfim, o Racing tem uma baita equipe e o Quinteiro fez 2 gols. Foi o algoz do Corinthians na eliminação naquela semifinal, fatídica semifinal da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians podia muito bem ter chegado à final. O Quinteiro agora está no América de Cali. Ele já é veterano, né? Mas é meio pesadito, mas ele mete gol. Então todo cuidado é pouco com ele. O Huracan tem um velho conhecido que não inspira muita confiança, que não deixou saudades. Eu estou falando do colombiano, que está no time argentino, no Huracan, Victor Cantillo. Eu me enganei com o Cantillo, viu? Olha, chegou um momento que eu dizia, pô, o Cantillo tem que jogar, porque ele tem qualidade do passe, ele tem uma bola mais longa e tal. O Corinthians viveu, assim, uns últimos anos um pouco complicados, em que a gente tinha como a referência técnica do meio-campo Victor Cantillo, que era bom jogador, tá? Tecnicamente, é bom jogador, mas ele tem uma dificuldade no combate, né? E, pô, pra volante, né? Você tem uma dificuldade na marcação, no combate. Acho que não deixou muita saudade, né? Comenta aqui se vocês estão com saudade do Victor Cantillo. Tinha alguns, eu lembro de alguns jornalistas, alguns influenciadores, eu era um deles, né? Que eram encantados com Cantillo, mas eu logo caí na real, tá? Logo caí na real. Ou não tão logo assim. Defendeu a camisa do Corinthians entre 2020 e 2023. Tá 7 jogos invicto, tá? O Huracan. E ocupa o segundo lugar do Campeonato Argentino, atrás apenas do Boca Juniors. Então, assim, eu sei que o futebol sul-americano enfrenta dificuldades. Eu sei que o Corinthians hoje vive uma fase muito boa aqui para o futebol brasileiro, pelo seu investimento, pela qualidade do elenco que tem. Mas são equipes bem posicionadas aí, tá? América de Cali, tradicional, terceiro colocado do colombiano. Huracan, não é tão tradicional assim, né? Mas é uma equipe de Buenos Aires ali, né? Que disputa muitas competições sul-americanas e é segundo colocado no Campeonato Argentino. E o último é o Racing do Uruguai, que o Corinthians enfrentou no ano passado, na fase de grupos, empatou em Montevidéu 1-1 e meteu 3-0 na Neoquímica Arena. Não teve muita dificuldade o Corinthians diante do Racing do Uruguai, que, assim, vamos combinar, se fosse o Racing da Argentina seria um problema. O do Uruguai não tem tanta dificuldade, ele é 9º colocado no Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio tem 2 times, né, gente? O Nacional e o Peñarol. E mais alguém? Montevideo Wanderers, 2 times, né? Então os caras são nono.
nono lugar no Campeonato Uruguaio. Então vamos lá, né? O Corinthians não pode ter dificuldade contra o Racing do Uruguai. Datas definidas, 2 de abril, uma quarta-feira, o Corinthians estreia na Sul-Americana, jogando em casa, recebendo o Huracan às 7 horas da noite. Horário ruim, hein? Para chegar em Itaquera, o metrô daquele jeito, trânsito, São Paulo, loucura. Mas é o calendário, não tem muito o que fazer. 7 da noite, numa quarta-feira, o Corinthians recebe o Huracan para estrear na Sul-Americana. Lembrando, sempre é bom lembrar, que desse grupo aqui, de todos os grupos da Sul-Americana, só o primeiro avança para as oitavas. Os segundos colocados enfrentam os terceiros colocados da Libertadores e disputam um play-off. O que são esses play-offs? São um jogo de mata-mata, né? Ida e volta para decidir quem chega até as oitavas de final. O primeiro vai direto para as oitavas. Então, vamos ver. Acho que o Corinthians tem plenas condições disso. Recebe o Huracan no dia 2 de abril. Na outra semana, no dia 8 de abril, joga na Colômbia contra o América de Cali. Só que aí esse jogo do dia 8, ele é numa terça-feira. Tô olhando o calendário aqui. Terça-feira, ou seja, o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro entre a estreia na Sul-Americana e a segunda rodada vai ter que ser no sábado. Então o Corinthians vai jogar quarta, vai jogar sábado, vai jogar terça de novo, tá? Aí dá uma pausa. Ele só joga no dia 24, fechando o primeiro turno, indo ao Uruguai jogar contra o Racing. 24, 7 da noite. O jogo contra o América de Cali fora é 9h30, tá? No dia 8 de abril. 24 de abril, 7 da noite contra o Racing, também na Neoquímica Arena. Esse dia 24 é numa quinta-feira. O Corinthians começa numa quarta, joga na outra terça, pausa uma semana e joga na outra quinta. Porque aí começam também o calendário da Copa do Brasil. Irmão, é o chamado quarta e domingo pelas próximas 10 semanas. Só que o quarto e domingo é maneira de dizer, né? Vai ter jogo terça, vai ter jogo quinta, vai ter jogo sábado, vai ter... É loucura. Segundo turno, recebe o América de Cali, aí já no mês de maio, que é o seguinte, né? Abril e maio ocorrem essa fase de grupos aí da Sul-Americana. Joga contra o América de Cali na Neoquímica Arena no dia 6. 6 é uma terça-feira, 9h30 da noite. Vai ao Uruguai jogar contra o Racing no dia 15. Isso é uma quinta-feira, às 7 da noite. E fecha jogando contra o Huracan na Argentina. Os 2 últimos jogos são fora de casa. Racing no Uruguai, Huracan na Argentina. O Corinthians tem que estar encaminhado aqui, tá? Para não ter dificuldades. O primeiro turno, ele é com 2 jogos em casa. É aí que o Corinthians encaminha. E ele abre o segundo turno também jogando em casa. Então, assim, dos 4 primeiros confrontos, ele joga 3 em casa. É a chance do Corinthians encaminhar a sua classificação. A gente sabe que a Neoquímica Arena é uma grande aliada do Corinthians. Então, recebe o Huracan, joga contra o Cali fora, e aí recebe o Racing e recebe o América de Cali. Gente, esses 4 primeiros jogos, 3 em casa, é para encaminhar. Esse último jogo contra o Huracan só no dia 27 de maio, numa terça-feira, às 9h30 da noite. Então, tá variando muito o calendário, tá? Com isso, não só por conta disso, né, por conta dessa estreia, até porque a estreia está na quarta-feira, no dia 2 de abril, a CBF alterou a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que passou do dia 29, no sábado, para o domingo, dia 30. Era natural que isso fosse acontecer, exatamente porque a final do Campeonato Paulista ocorre na quinta-feira, dia 27. Então não teria como ser sábado, né? Restava apenas a oficialização. O do Palmeiras também passou para domingo. Então o Corinthians vai jogar quinta-feira contra o Palmeiras, decisão do Campeonato Paulista. Domingo, estreia no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, estreia na Sul-Americana. E a partir daí é pauleira até o final. Que loucura, gente. Que loucura que vai ser essa maratona do Corinthians daqui pra frente. Eu queria falar sobre números positivos do Corinthians, porque o Corinthians é o time da Série A que mais venceu em 2025, mas tem outro dado pra mim que é alarmante, né? E ao mesmo tempo relevante. O Corinthians é a equipe, junto do Vitória e do Bahia, das equipes que mais jogaram em 2025. A gente está no terceiro mês do ano e são 19 partidas. Isso é maluquice, gente.
Claro, algumas equipes foram eliminadas dos estaduais mais prematuramente, né? O caso do Cruzeiro, o caso do Vasco, acabaram jogando menos, mas 19 jogos. E o Vitória e o Bahia só aparecem na lista porque eles têm a Copa do Nordeste. A gente está falando de um Corinthians só com Paulista e pré-Libertadores. O Corinthians teve 4 jogos de pré-Libertadores, né? São 19 jogos, gente. É muita coisa. É metade, um pouquinho menos da metade do que os caras jogam na Europa, sendo que nós estamos no 3º mês do ano. É loucura, realmente. Jogos de 3 em 3 dias aqui, a gente não aprende, né? E com isso, desses 19 jogos, o Corinthians tem 13 vitórias. Ninguém tem 13 vitórias. O Vitória, da Bahia, tem 12. Tem 12 vitórias. Bom aproveitamento, né? Com 19 jogos, 12 vitórias. Mas o Corinthians tem 19 jogos e 13 vitórias. O Bahia tem 19 jogos e 11 vitórias. Então, quem mais venceu em 2025 foi o Corinthians, entre equipes da Série A. E para vocês terem uma ideia, os badalados Cruzeiro e Botafogo venceram o Botafogo 4 partidas e o Cruzeiro 3. O Cruzeiro jogou 10 jogos, ganhou 3. O Botafogo jogou 14 e ganhou 4. Que loucura, hein? O São Paulo ganhou 6 partidas. O Corinthians ganhou 13. Jogando Libertadores e jogando Paulistão. Então, assim, eu acho que são números relevantes para a gente entender, mesmo que o desempenho muitas vezes deixe a desejar, mesmo que a gente critique algumas vezes o Ramon por algumas escolhas, não há como questionar esses números, tá? E mesmo que a gente entenda que o Paulistão pode não ser parâmetro e tudo mais, é o principal campeonato estadual, e campeonato estadual todos estão disputando. Então o nível de comparação é o mesmo. A gente não está falando do Corinthians disputando o estadual enquanto os outros estão disputando o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Não. O Corinthians teve jogos da pré, mas teve a maior parte desses jogos no campeonato estadual, que é o mesmo nível dos demais. Aliás, até mais difícil, porque o campeonato que o Corinthians disputa, o estadual, é mais difícil do que o restante. Para a gente fechar, surgiu uma informação lá no Rio Grande do Sul, na verdade do Portal Gol, de que o Grêmio estaria monitorando, por enquanto, um monitoramento, o zagueiro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até 2025. E o Grêmio buscou informações. O Grêmio está buscando um zagueiro, tentou o Romagnha do qual é o time do Romagnha agora? Do São Lourenço? Caramba, time argentino. Me fugiu agora o nome do Romagnha. O Grêmio tentou esse zagueiro, estava disposto a pagar 5 milhões de dólares, só queria investir num zagueiro se fosse afirmado e tudo mais. Só que o Grêmio olhou o Gustavo Henrique, viu que ele tem contrato até o final do ano e não quer esperar, porque sabe que na metade do ano o Grêmio pode até firmar um pré-contrato com o Gustavo Henrique e ele sair de graça ao final do ano, né? O Corinthians está buscando já uma renovação com ele, ele tem 31 anos, mas o Grêmio está de olho porque gostaria de tê-lo agora. Para tê-lo agora, o Grêmio tem que negociar com o Corinthians. Então vai depender aí dos valores envolvidos, se o Grêmio estará disposto a pagar valores próximos. Vale lembrar que ele veio sem custos, né? O Gustavo Henrique lá do Valladolid da Espanha, para jogar no Corinthians. Hoje é titular, mas não é um cara que seja uma afirmação, digamos assim, né? Nesse momento ele está titular e está jogando bem, mas ele já enfrentou oscilações. Eu não sei, vocês negociariam o Gustavo Henrique para buscar outro zagueiro e tal? O Grêmio está com interesse, mas momentaneamente apenas um interesse, né? Não há uma proposta efetiva, até porque tem uma janela que não abriu ainda. Vai abrir agora, né? Vai abrir agora depois da data FIFA. Na verdade, ela abre dia... Ou ela já abriu? Não, ela já abriu. Não, é que os estaduais não terminaram ainda, né? Todos, né? Então, quando terminar o Campeonato Paulista, até o dia 11 de abril, os clubes podem fazer essas contratações internas, né? A chamada janelinha que a CBF abre, com exceção para você contratar dentro do país. E o Grêmio, por exemplo, vai buscar um zagueiro. Só que aí, se o Corinthians acabar negociando o Gustavo Henrique, vai ter que ir no mercado contratar uma reposição, porque afinal de contas hoje ele é titular. E aí você vai depender do Kaká, do André Ramalho, que hoje não está bem, do João Pedro Choque, e acabaram as opções, né? Então, eu acho que de qualquer forma o Corinthians tinha que ir ao mercado buscar um zagueiro. Se perdeu o Gustavo Henrique, então, bom, aí nem se fala, né? O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!